a lista de oradores e eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin, que é do estado do Amazonas. Senhor presidente, pela ordem. Estado do Amazonas. Por não, peço senador. a palavra a Vossa Excelência quando julgar tempestivo e oportuno que possa fazer uso da palavra pela liderança do PMDB. Muito bem. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, companheiros e companheiras. Um abraço aí a essa meninada, os estudantes da rede pública que nesse momento fazem uma visita ao Senado Federal numa aula de cidadania. Isso é muito importante. Espero que daqui a alguns anos sejam algumas de vocês ou alguns de vocês que estejam representando o povo brasileiro aqui no Parlamento Federal. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Mas, senhor presidente, senhores senadores, ontem, dia 7 desse mês de agosto, ouvimos vários pronunciamentos acerca dos 7 anos da existência e da promulgação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Eu, por uma série de razões que não pude vir à tribuna no dia de ontem, venho hoje também para falar a respeito dessa data muito importante para o Brasil e, sobretudo, para as mulheres brasileiras, visto que a Lei Maria da Penha foi uma lei onde o Brasil inteiro, e particularmente as mulheres, se mobilizaram para ver a lei aprovada efetivamente, e é a lei que estabeleceu uma série de mecanismos para coibir, para diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei, senhor presidente, como se sabe, representa um marco muito importante no nosso arcabouço jurídico e principalmente na luta das mulheres para reverter o padrão de desigualdade entre os gêneros e sua situação de vulnerabilidade, notadamente no âmbito doméstico. Porque, infelizmente, muitos à época questionavam qual a real necessidade de uma legislação que tratasse de forma específica a violência doméstica contra as mulheres. E, com o passar do tempo, são 7 anos já de promulgação da lei, de vigência da lei, hoje temos todos clareza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da importância de uma lei específica que tratasse especialmente da violência doméstica, porque, infelizmente, as nossas casas, os nossos lares, os lares, as casas dos brasileiros e das pessoas no mundo inteiro, geralmente devem ser e são considerados lugares mais seguros, onde as pessoas se sentem protegidas, onde as pessoas se sentem abrigadas, não só pelo carinho, pelo amor de seus parentes, de seus familiares, mas principalmente porque vive num ambiente que é o seu próprio ambiente. Mas, infelizmente, grande parte da violência sofrida pelas mulheres hoje é uma violência que vem de dentro da sua própria casa. E aqueles que promovem esse ato criminoso, esse ato violento, no geral, ou são maridos, ou são companheiros, ou são pais, ou são namorados, muitas vezes. Pessoas de um relacionamento muito próximo e íntimo com as mulheres. Então, senhor presidente, é muito importante que possamos fazer um balanço mesmo que breve desses 7 anos de existência da Lei Maria da Penha. Ontem eu tive a alegria de fazer uma parte à senadora Ana Rita, que fez um belíssimo pronunciamento acerca da matéria. Não apenas eu, a partilhei senadora Lídice da Mata e outras senadoras presentes no plenário. E importante que a senadora Ana Rita não apenas fez um balanço da lei, mas destacou questões importantes relativas ao relatório, às conclusões da CPI, da CPMI, uma CPI mista de deputados e senadores, que tratou da violência contra as mulheres e, sobretudo, no que diz respeito à necessidade de aprovarmos alguns projetos de lei apresentados pela CPI, alguns para atualizar ou clarear ainda mais os termos da Lei 11.340, que é a Lei de Maria da Penha, e outras novas proposituras de outras leis que ajudem não só no combate, mas principalmente na prevenção da violência sofrida pelas mulheres. O nome pelo qual se tornou conhecida a Lei 11.340, Maria da Penha, refere-se, senhor presidente, a uma farmacêutica cearense que
que lutou bravamente por 20 anos, para ver preso o seu agressor, que nada mais era do que seu próprio marido. Casada, que era com um professor universitário, veja, a violência não escolhe classe social, a violência não escolhe idade, atinge todos de forma indistinta, infelizmente. Casada, na época, com o professor universitário Marco Antônio Herédia Viveiros, ela sofreu uma tentativa de assassinato e ficou paraplégica em 1983, quando levou um tiro nas costas enquanto dormia, indefesa. Dormindo, levou um tiro nas costas. Tempos depois, já usando cadeira de rodas, sofreria uma segunda tentativa de assassinato, quando seu marido tentou eletrocutá-la no chuveiro. O agressor, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente foi a júri 8 anos depois dos crimes, mas seus advogados conseguiram anular o julgamento. Condenado uma segunda vez, conseguiu recorrer e, após 15 anos das agressões, a justiça brasileira ainda não havia punido Viveiros, apesar do seu empenho e apesar do empenho da vítima, que é Maria da Penha, e das pressões internacionais. Somente no ano de 2002 é que o agressor seria preso, e ainda assim para cumprir somente 2 anos de reclusão. A Organização dos Estados Americanos, que acatara a denúncia de violência doméstica, à época, senhor presidente, condenou o Brasil por omissão e negligência e reconheceu, recomendando que fosse criada uma legislação específica para esse tipo de delito. Finalmente, no ano de 2006, a Lei Maria da Penha entraria em vigor, coroando uma série de normas legais que têm por objetivo proteger as mulheres e outros grupos vulneráveis da nossa sociedade. Essas mudanças ocorreram especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, que viabilizou o surgimento de leis tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial. É importante observar, em relação às mulheres, a existência de vários dispositivos que já consagravam seus direitos. É o caso, por exemplo, das leis 8.072 de 1990 e 8.930 de 1994, que acrescentaram ao rol dos crimes inafiançáveis o estupro e o atentado violento ao poder. É o caso também da Lei 10.224 de 2001, que tipificou o crime de assédio sexual, da Lei 10.455 de 2002, que permitiu aos juízes, por meio de medida cautelar, determinar o afastamento do agressor do local de convívio ou dos locais de convívio com a vítima. Destacamos ainda a Lei 10.714 de 2003, que criou os serviços telefônicos para as denúncias de violência contra a mulher. A Lei 10.788, que tornou compulsória a notificação de casos de violência contra as mulheres, e da Lei 10.862 de 2004, que tipificou a violência doméstica, senhor presidente. Nesse contexto, a Lei 11.340 de 2006, que completou ontem 7 anos de vigência, ou Lei Maria da Penha, como é conhecida no Brasil inteiro e mundialmente, representa um aprimoramento desses dispositivos anteriores aos quais acabei de fazer referência, mas voltado especialmente para a violência doméstica, aí incluídas a violência física e sexual, a violência psicológica e a violência patrimonial. Todas essas leis, senhoras senadoras, senhores senadores, objetivam dar maior segurança às mulheres, que vivem uma condição de vulnerabilidade numa sociedade que tradicionalmente marginaliza as minorias. No caso
Nós, mulheres, não somos minorias, mas assim somos tratados porque a sociedade, infelizmente, ainda vive sob uma cultura que considera a mulher um ser inferior aos homens, senhor presidente. E os homens, no geral, consideram-se proprietários das mulheres. Os números, senhor presidente, confirmam essa condição, a que eu acabo de me referir. Em 1980, 2.400 mulheres eram assassinadas em cada grupo de 100 mil, de acordo com o mapa da violência. Isso em 1980. Em 2010, essa taxa saltou para 4.600 assassinatos de mulheres no mesmo contingente, ou seja, para cada grupo de 100 mil habitantes, o que configura um aumento de 230%, senhor presidente. O mapa da violência de 2012 constatou ainda que nos casos de homicídio, 41% das mulheres são assassinadas em casa. 41% das mulheres que são assassinadas em casa, enquanto entre os homens, esse percentual, essa taxa é de somente 14,3%. E aqui corrijo, não somente, infelizmente, também 14,3%, mas muito abaixo dos 41% de assassinatos de mulheres dentro das suas próprias casas. Ainda de acordo com o mesmo mapa da violência, referente a 2012, os agressores típicos das mulheres durante a infância e a adolescência são os seus próprios pais. No caso, pai e mãe. Na juventude ou a idade adulta, o agressor típico passa a ser o namorado, o ex-namorado, o cônjuge ou o ex-cônjuge. Outro dado significativo do mapa, senhor presidente, é o fato de que 51% das mulheres são agredidas repetidamente. Ou seja, a mulher não sofre apenas uma agressão, ela sofre várias agressões. A Lei Maria da Penha, portanto, veio para mudar esse cenário. Embora ainda enfrente muitas limitações, de fato, logo após a sua promulgação, os assassinatos de mulheres caíram de forma expressiva. Entre os anos de 2006 e 2007, eles retornaram a patamares anteriores e, a partir de 2008, também houve uma queda significativa. Esses levantamentos, entretanto, não devem ser interpretados como ineficácia da Lei Maria da Penha. Não devem, senhor presidente, que, aliás, é conhecida pelos brasileiros em todos os recantos do país. Tenho dito, e o faço com muita segurança, que uma das leis mais conhecidas no Brasil, uma das leis mais populares, é a Lei Maria da Penha. Eles demonstram mais claramente que, para incrementar a sua efetividade, as instituições precisam contar com melhor infraestrutura, apoio político e, principalmente, recursos orçamentários. Porque a Lei Maria da Penha, senhor presidente, ela não tem o mérito apenas por ser uma lei punitiva, não. É uma lei punitiva, mas que trabalha também na prevenção da violência. Procura atuar na prevenção da violência. E quando ela atua na prevenção, ela trabalha todos os atores envolvidos na violência, a família toda, desde as vítimas até o agressor, ou as pessoas que têm um convívio diário com a vítima, no caso os filhos, as crianças, as famílias. É isso que preconiza a Lei Maria da Penha. Portanto, para que ela tenha a efetividade que determina o seu texto legal, é preciso sim que conte com uma eficiente infraestrutura, que conte com recursos orçamentários, que contem com pessoal preparado não apenas no Poder Judiciário, mas também no Poder Executivo de todos os níveis. Então, nesse aspecto, eu quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, que no 8 de março desse ano, juntamente com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a ministra Eleonora, lançou um programa de que cada estado brasileiro e cada capital do estado brasileiro, por convênio entre o governo federal e o governo estadual, será construída uma casa de abrigo, uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência, senhor presidente. Então, para concluir o meu pronunciamento, eu quero lamentar um fato recente que ocorreu no Brasil. Não poderia deixar de, comemorando os 7 anos da Lei Maria da Penha, deixar de falar do caso da senhora Luana Piovani, em relação ao senhor Dado Dolabella. É um caso extremamente emblemático, não porque trata de 2 pessoas conhecidas pelo povo brasileiro, não.
que têm como profissão artistas e por isso mesmo são conhecidas, não. Mas o caso é emblemático pelo seu conteúdo, A atriz foi agredida pelo ator quando, na época, ambos eram namorados, no ano de 2008. E a ocorrência foi registrada por ela, agredida, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. E a investigação prosseguiu no primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde Dolabella foi condenado, repito, no primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher do Estado do Rio de Janeiro, foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto, mas foi condenado. Tendo, entretanto, o condenado recorrido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aquela corte entendeu, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a Justiça Especializada não tinha competência para julgar a denúncia, determinando as remessas dos autos para a 27ª Vara daquela capital, o que fez com que ele fosse absolvido, senhor presidente. Ora, acabei de falar, a violência, a Lei Maria da Penha trata da violência doméstica, o que vem a ser relações, não é, domésticas de namorados, relação domésticas. O caso está no STJ, senhor presidente, no Superior Tribunal de Justiça, não tenho dúvida nenhuma. Senado Federal, através da Procuradoria, que eu coordeno, Câmara de Deputados, através da Secretaria, que agora a Câmara transformou as suas estruturas numa Secretaria da Casa, juntou a Procuradoria com a coordenação da bancada feminina e aí criou-se a Secretaria da Mulher na Câmara. Nós agiremos ao lado do Ministério, da Secretaria de Política para as Mulheres, ao lado de todas as entidades, para não permitir o retrocesso na Lei Maria da Penha e não permitir que esse julgamento continue anulado, conforme fez conforme fez o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque defender uma lei, senhor presidente, é defendê-la na íntegra, e não existe forma melhor de defender do que nos casos específicos. No passado tivemos um grave problema, e eu já concluo, senhor presidente. Tivemos um grave problema, agimos e conseguimos reverter, e o Supremo se manifestou no caso, dando vitória às mulheres brasileiras. Portanto, é claro, com muita tristeza, porque ainda é forte, é elevado o número de violência sofrida pela mulher, mas não podemos deixar de comemorar que o Brasil dispõe de uma legislação que é das melhores do mundo, de combate e prevenção a essa violência que, infelizmente, vitimiza tantas mulheres em nosso país, senhor presidente. Então, muito obrigada, era o que tinha a dizer. Obrigado, senadora. Eu acho abominável a violência doméstica, mas me parece que a solução é que as mulheres conquistem mais espaço de poder, porque o poder é masculino e ele impõe as suas vontades.